A névoa cinzenta engolia os contornos da cidade, transformando torres de concreto em espectros desdentados. O ar cheirava a ozônio e decomposição, uma mistura que ardia na garganta de Tatiana enquanto ela ajustava a máscara de respiração. Seus dedos tremiam ao tocar o visor do dispositivo portátil, os números vermelhos piscando. 124.703 segundos. O tempo restante até o próximo sopro. O laboratório subterrâneo, outrora um santuário de vidro e aço, agora parecia uma ruína, com cabos retorcidos pendurados como eras venenosas. Nas paredes, manchas escuras tremeluziam em intervalos irregulares, como se o próprio concreto respirasse. Ela sabia que não era imaginação. Os registros de Nathan confirmavam que micro-organismos fotossensíveis haviam colonizado as estruturas, organismos que não deveriam existir. A lembrança de Nathan surgiu de repente, seu rosto pálido sob luzes estroboscópicas, os lábios se movendo em silêncio enquanto segurava o frasco de cultivo. Não são parasitas, ele disse, a voz distorcida pelo intercomunicador. Estão tentando se comunicar. 3 dias depois, seu corpo começou a se desintegrar, músculos e ossos se transformando em uma massa translúcida que escorria pelos ralos. Tatiana ainda ouvia os gritos, mesmo através das portas à prova de som. O dispositivo emitiu um bip estridente. 1.500 segundos. Correu para a câmara de contenção, os passos ecoando como tiros. Atrás do vidro reforçado, a amostra flutuava em líquido negro, suas formas mutantes lembrando tentáculos ou raízes, dependendo do ângulo. A equipe a chamava de um embrião, embora nada nela fosse inocente. Suas oscilações alteravam a pressão do ar, causando hemorragias nasais em quem ficasse perto por mais de 10 minutos. Tatiana sentia gosto de sangue metálico e misturado ao plástico da máscara. Sobre a mesa, o diário de Nathan estava aberto em uma página rabiscada com simbiose não é submissão. A tinta borrada formando poças. Não entendia, não queria entender. Ao lado do caderno, uma seringa brilhava sob luz negra, seu conteúdo parecendo mercúrio. A injeção poderia estabilizar a entidade, talvez até reverter o processo, mas os protocolos exigiam destruição imediata. O relógio marcava 2h37. Lá fora, o vento uivava, trazendo o som de algo se partindo. Virou-se a tempo de ver uma viga do teto desabar, revelando o céu turvo. Não era uma tempestade comum. As nuvens giravam em espirais perfeitas, como se o ar fosse sugado por um ralo invisível. O sopro se aproximava. Agarrou a seringa, os dedos escorregando no suor. A amostra pulsou. Por um instante, viu rostos nas sombras do líquido. Rostos conhecidos, rostos perdidos. Nathan, sua irmã morta na primeira onda de colapsos. Seu próprio reflexo distorcido no vidro. A agulha pairou sobre o recipiente. 9 segundos. A cidade inteira tremeu. Algo tocou sua nuca. Quente, úmido, familiar. Não precisou se virar para saber que era tarde demais. O toque na nuca era uma mão. Dedos longos e frios, como os de um cadáver desenterrado. Não se mexeu. Não conseguia se mexer. A seringa balançava em sua mão, o líquido dentro vibrando em sintonia com a amostra. O ar estava pesado de um zumbido baixo, uma nota contínua que parecia sair de dentro da sua cabeça. Você sempre pega o caminho mais difícil, murmurou uma voz atrás dela, áspera e conhecida. Nathan. Mas Nathan estava morto. Viu o corpo derreter. A criatura, a coisa que usava a voz dele, entrou na sua visão lateral. Não era Nathan. Não totalmente. Sua pele era uma membrana transparente, mostrando órgãos que pulsavam em ritmos estranhos, veias brilhantes como fios. Os olhos, porém, eram os mesmos, cinza claros, impossíveis de decifrar. A ligação precisa ser mútua, disse, esticando uma mão deformada. Nas pontas dos dedos, pequenas bocas se abriram, dentes miúdos rangendo. Você tem a cura e a arma, um equilíbrio frágil. Engoliu seco. O relógio do dispositivo mostrava 7 minutos e 44 segundos. O tempo agora andava para trás. O que você é? Perguntou a voz, falhando. A criatura sorriu. Por um momento, foi só Nathan.
cansado e desesperado. Uma resposta. Uma pergunta. Apontou para a amostra. Eles não querem acabar com vocês. Querem lembrar. O chão balançou, de novo. Parte do teto caiu, revelando não o céu, mas uma escuridão grossa, como se a noite virasse coisa sólida. Senti o cheiro de terra molhada e algo mais, metálico e vivo. Raízes, tentáculos, dava na mesma. Na parede, as manchas aumentaram o ritmo, formando padrões que pareciam escritas. Reconheceu símbolos antigos, os mesmos do pingente da irmã, perdido na fuga. A conexão veio como um choque. A mesma energia que destruía a cidade estava ligada às histórias da mãe sobre deusas do subsolo, entidades adormecidas sob as placas da terra. A criatura encostou no vidro da câmara. A amostra reagiu, esticando braços estranhos que agarraram seu braço num abraço assustador. Injeta, mandou, calma, ou quebra o vidro. Ficou na dúvida. A seringa tinha um composto de nanopartículas feito para bloquear atividades anormais. Mas e se Nathan estivesse certo? E se a amostra fosse uma ponte, não uma ameaça? Um alarme tocou. Vermelho. Falha na contenção. Lembranças invadiram sua cabeça. A irmã mais nova rindo enquanto enterravam cápsulas no quintal. A terra úmida grudando nos dedos. Quando crescermos, vamos desenterrar e ver o que mudou. Nunca teve essa chance. A criatura sibilou, encostando a testa no vidro. Eles estão ouvindo, Tatiana. Não a nós, a vocês. A amostra começou a inchar, deformando o recipiente. Viu seu reflexo na superfície, cabelo bagunçado, olhos fundos, uma sombra de algo maior atrás dela. Não era humano. Não tinha nome. O chão rachou. Caiu num túnel de carne pulsante, as paredes cobertas de veias que se contraíam, feito intestino. O ar era pesado com um cheiro doce e enjoativo, igual a frutas apodrecidas. Sua lanterna iluminou formas escuras acima. Não eram pedras, mas dentes, centenas deles, sumindo em espirais sem fim. A amostra estava em suas mãos, ainda fechada, enquanto a seringa tinha sumido. O sangue em suas narinas secou, formando fios escuros que grudavam nas paredes. Vozes sussurravam em línguas antigas. Reconheceu pedaços do pocket da irmã. Nambu Tirana, nomes de deusas ligadas ao caos primordial. Lembranças de infância se misturaram à queda. A mãe contando histórias à luz de velas, o gosto de terra nas cápsulas do tempo, a promessa de um futuro que nunca veio. O túnel ficou mais apertado. Sentiu costelas crescendo nas costas, ossos rasgando a pele em silêncio. Não era dor. Entendeu. Era a transformação. A amostra brilhou, reagindo às mudanças no corpo. Visões surgiram. Cidades submersas, raízes brotando de prédios, humanos fundidos a cogumelos luminosos. Uma conexão. Um recomeço. A criatura apareceu abaixo dela. Agora um emaranhado de tentáculos e olhos, segurando o corpo derretido da irmã. Você junta o passado e o futuro, disse a voz, vinda de todos os lados. O que sobra quando eles se encontram? Abriu o recipiente. O líquido preto escorreu. Não caiu. Subiu, envolvendo numa membrana que batia como um coração. Sua pele soltou, mostrando camadas novas, escamas finas, porosas, capazes de respirar o veneno lá fora. A cidade acima desabou em silêncio. Sem fogo, só uma contração, prédios desmoronando para dentro, como puxados por um vórtice. Viu o planeta pelos olhos da criatura, continentes rachando, oceanos secando, toda a vida se juntando num único lugar. O que restou da cidade foi engolido pelo silêncio. Não houve ruídos destrutivos, apenas uma queda lenta e quase reverente, como se a terra estivesse recolhendo seu próprio passado. As ruínas, antes cheias de sombras e murmúrios, agora eram apenas um eco distante. Agora parte do que outrora era considerado ameaça. Sentiu o peso do mundo acima dissipar-se em uma névoa espessa e quente. Seu corpo, ainda em transformação, pulsava com uma energia antiga, como se tivesse sido escolhida para ser mais do que humana. A criatura, ou algo muito próximo, flutuava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma luz que não pertencia ao mundo de antes. Não falou, mas sua presença era suficiente. Percebeu que não estava sozinha.
Havia outros, entidades que tinham estado ali por séculos, esperando por alguém que entendesse o que elas tentavam dizer. A simbiose não era apenas sobre sobrevivência, era sobre conexão, sobre aceitar o que já existia antes de nós. Fechou os olhos e respirou fundo. O ar não era mais venenoso, mas carregado de algo diferente. Memórias, sussurros de histórias esquecidas, vozes de ancestrais que nunca foram ouvidas. A amostra, agora parte dela, fluía em suas veias, não como uma doença, mas como uma herança. Não precisava de cura, nem de armas. Era a ponte entre dois mundos que não deveriam ter se encontrado. Quando abriu os olhos, viu o céu, ou o que restava dele. Não era o céu de antes, mas algo novo, algo que parecia respirar junto com ela. As nuvens não eram mais cinzentas, mas escuras e vibrantes, como as veias de um gigante adormecido. Sabia que não poderia voltar, que não queria. O que havia acontecido ali, no laboratório, nas ruínas, nos corações das pessoas que se perderam, não podia ser esquecido, mas também não precisava ser temido. A cidade não era mais um lugar, mas uma memória. As ruínas se fundiam com a terra, como se o chão estivesse devorando o passado para reconstruir algo novo. Sentia o peso do tempo em seus ossos, mas também a leveza de uma nova existência. Não era mais apenas uma sobrevivente. Era uma ponte entre o que foi e o que viria. A névoa cinzenta ainda pairava no ar, mas agora via como um véu, não como uma ameaça. Caminhou para fora do túnel, os passos ecoando em um silêncio que parecia viver por si só. O mundo acima não era o mesmo, mas tampouco era estranho. As raízes da cidade haviam se entrelaçado com as raízes da terra, formando uma rede invisível que pulsava com a mesma energia que corria em suas veias. Não havia mais humanos esperando lá fora, nem máscaras de respiração, apenas a quietude de um novo começo. Sabia que seu nome já não importava. Não era mais Tatiana, mas algo mais antigo, mais profundo. Uma voz que sussurrava nas sombras, uma presença que se movia com a terra e o tempo. E, ao longe, ouviu o eco de vozes familiares. Nathan, sua irmã, os mortos, os vivos. Eles estavam ali, dentro dela, como parte de um ciclo que nunca terminaria. Fechou os olhos, deixou o vento carregá-la e deixou que o mundo a transformasse.